Uma boa tarde a todos e a paz do Senhor Jesus. Como eu disse, estamos aqui mais uma vez ao lado desse casal simpático que tem nos ajudado, acompanhado a nossa caminhada cristã. E eu fico feliz de fazer parte da vida deste casal. E eu gostaria de mandar um abraço para todos os ouvintes da rádio, mandar um abraço para os meus amigos aí fora do Brasil, também mandar um abraço aí para o meu amigo pastor Felipe de Holanda, que está aí no Rio de Janeiro, sempre nos escutando. Ele sempre fala, irmão Hora, que está acompanhando o trabalho aqui. Para nós é uma satisfação ter conhecido esse homem de Deus, pastor Felipe. Sem mais delongas, por gentileza, amigos, abramos as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 6 e o versículo de número 16. Josué, capítulo 6 e o versículo de número 16, diz assim a inerrante palavra de Deus. E sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Queridos, nós estamos diante de um texto da Bíblia Sagrada que vai narrar, vai contar a história de um homem por nome Josué, e um fato que deixou também marcante a caminhada de Josué, que foi a queda das muralhas de Jericó. Mas quem foi Josué? Quem era Josué? Josué era um homem que ainda muito jovem foi levantado por Deus para caminhar ao lado de Moisés. Todos conhecem a história, sabem que Moisés foi um homem levantado por Deus. E assim Deus ordenou a Moisés que retirasse o povo do Egito, pois o povo do Egito já estava ali sofrendo, aquele povo já estava ali no Egito, sendo cativo ali nas mãos de Faraó há muitos anos. E Deus agora vai levantar Moisés para tirar aquele povo daquela escravidão, tirar aquele povo do sofrimento. E Josué estava ali sempre caminhando ao lado de Moisés. Existem alguns fatores que me chamam a atenção na vida de Josué, que eu gostaria de destacar nesta tarde. Mas, como nós dissemos, Deus ali levanta Moisés, e Moisés agora vai levar ao povo. Quando foi ali na travessia do mar, Deus abre aquele mar para aquele povo passar. E nós vemos ali, desde já, ali no deserto, Deus suprindo todas as necessidades daquele povo, caminhando ali ao lado de Moisés. Aquele povo não passou fome, porque Deus providenciou o maná quentinho. Aquele povo não sentiu calor, porque Deus providenciou ali aquela nuvem que tampasse o sol para que refrescasse a terra. Deus também não deixou que aquele povo, aleluia, sentisse frio. Deus ali providenciou uma nuvem ali de fogo para que aquecesse aquele povo. Então nós vemos desde já Deus suprindo, Deus cuidando daquele povo. Então agora Deus vai caminhar com Moisés, mas vai chegar um tempo, amados, vai chegar um dia em que Deus agora vai cessar o tempo de Moisés. Deus vai recolher Moisés para ele e vai levantar agora Josué. E eu gostaria de destacar, querido, algumas qualidades, irmão Ivan, irmã Aura, que nós vemos na vida de Josué. E a primeira qualidade que eu vejo na vida de Josué é, aleluia, a sinceridade. Josué era um homem sincero, Josué era um homem reto, jamais quis tomar a frente de Moisés, mesmo sabendo ali, mesmo caminhando ao lado de Moisés, Josué nunca se destacou, nunca quis tomar a frente, aleluia, de Moisés. Outro fator que me chama bastante atenção na vida de Josué é a coragem. Josué era um homem corajoso. Nós podemos ver isso quando Moisés, aleluia, ordenado por Deus, vai levantar ali 12 espias e Deus vai falar com Moisés: olha, separa 12 espias para que possam ir olhar e trazer um veredito, trazer ali um relato, aleluia, da terra ali, a qual eu preparei para os meus filhos. E agora Moisés vai levantar os seus 12 espias, dentre eles estavam Josué. E ali, aquele povo é levado ali, aleluia, a espiar. Aqueles 12 homens foram ali. E quando eles retornam,
irmão Ivan, irmã Áurea e ouvintes que estão me escutando, talvez Moisés esperava um relato positivo, talvez Moisés esperava ali um relato, aleluia, que alegrasse, mas de repente 10 daqueles homens vão chegar, aleluia, para Moisés e vão dizer: olha, lá a terra é muito boa, lá os frutos também são maravilhosos, lá que realmente o que planta se produz, mas tem um porém, tem um problema. Lá existe uma tribo de gigante, lá existe os anaquins, e contra este homem nós não prevaleceremos. Eu vejo aqui o pensamento negativo, irmão Ivan. Eu vejo aqui um pensamento negativo desses 10 homens, desacreditando, tirando ali, aleluia, o poderio do Senhor. Mas de repente vai levantar Josué e Caleb e vai rasgar as suas vestes e vão chegar até a Deus, até Moisés, e dizer: olha, Moisés, lá realmente, aleluias, os frutos são maravilhosos. Lá realmente o que se produz, os que se planta se produz. Lá realmente existe ali a tribo dos anaquins, homens gigantes. Mas tem um porém: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nessa terra que emana leite e mana mel. Louvado e engrandecido és o nome do Senhor. Eu quero abrir um parênteses aqui para você, meu ouvinte. Será que Deus tem se agradado de você? Será que Deus tem te agradado das suas atitudes? Será que Deus tem se agradado da sua caminhada ao ponto, aleluia, de dar a vitória que você precisa? Mas isso aí, meu Deus, continua. E vai chegar um tempo, queridos, que Deus agora vai recolher Moisés. E Deus agora vai chegar para Josué e vai falar o seguinte: olha, Josué, o meu servo Moisés agora é morto. Ele não vai mais estar ao seu lado. Ele não mais estará à sua companhia. Mas tem um porém: aquilo que eu prometi a Moisés, também eu prometo a você. Aleluia. Aquilo que eu prometi, que eu falei que eu daria a Moisés, também darei a você. Os caminhos que onde você passar, eu estarei contigo. Aonde você for, eu estarei contigo. Deus agora, aleluia, dá encorajamento a Josué. Deus agora vai dar um apoio espiritual também a Josué, porque Josué agora, ainda jovem, vai assumir o lugar que era do homem poderoso, do homem conhecido, do homem espiritualmente, aleluia, falado, ao ponto, aleluia, de um dia o Senhor falar com Moisés: olha, Moisés, pode ir que daqui a pouco eu vos acompanho. Moisés vai ali parar o Senhor e vai dizer: Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não sairemos daqui. Nós vemos aqui, irmãos, a importância da presença de Deus. E Moisés agora partiu. Agora cabe a Josué assumir o lugar que era de Moisés. E agora o Senhor vai continuar a caminhada. O Senhor vai continuar, aleluia, as promessas que Ele fez a Josué, que Ele fez a Moisés, continuará com Josué. Josué agora vai caminhar o seu povo, vai atravessar aquele rio, o Deus vai abrir aquelas águas, aquele povo vai passar. Mas vai chegar um grande dia, a qual nós acabamos de ler, que Deus, aleluia, vai levar aquele povo diante, aleluia, das muralhas de Jericó. Quem era Jericó? Como era Jericó? Quando todos nós conhecemos, as cidades naquela época eram cercadas por gigantescas muralhas, eram realmente grandes fortalezas cercadas por gigantescas muralhas, para que os inimigos não chegassem até aquele lugar, para que os inimigos não tivessem acesso àquela cidade. Então aquelas cidades, elas seriam fortemente guardadas, fortemente ali erguidas com gigantescas muralhas. Quem sabe aquele povo está lá em cima olhando e zombando de Josué. Quem sabe aquele povo está lá de cima daquela muralha olhando e zombando. Quem é esse povo? Quem são esses malucos achando, aleluia, que o nosso Deus é pequeno, achando que o nosso Deus não é nada? Mas eu quero vos dizer nessa tarde, aleluia, nós podemos confiar, nós podemos entregar a nossa confiança no Senhor, porque Ele sempre estará conosco. Por que não dizer, o salmista Davi, escrevendo no Salmo 121, ele vai nos dizer, aleluias, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do
Senhor que fez o céu e a terra. Por que não dizer também no Salmo 125, que ele vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aleluias. Eu não sei o que está passando pela sua vida, eu não sei que tipo de muralha está na tua frente, eu não sei o que tem impedido, aleluia, a sua caminhada, mas eu quero te chamar a atenção. Coloque a tua fé, coloque a confiança no Senhor, que o Deus que nós servimos, ele é capaz, ele é possível de resolver o teu problema. Aleluia. Mas Deus agora está vendo aquele povo ali na beira daquela muralha, e Deus agora vai dar uma estratégia. Nós sabemos que o nosso Deus é mister em estratégias, aleluia, e Deus agora vai dar uma estratégia para Josué, que é a seguinte: ele vai dizer: Josué, você vai pegar o seu povo e durante 6 dias você vai rodear essa cidade uma vez cada dia. Durante 6 dias, 6 voltas em volta desta cidade. Mas porém, aleluia, no 7º dia você vai rodear essa cidade 7 vezes. Talvez, aleluia, você não está entendendo o que está se passando, mas eu aprendi no transcorrer da minha vida que muitas das vezes nós não alcançamos o nosso objetivo, nós não alcançamos êxito naquilo que estamos fazendo, que muitas das vezes paramos no meio do caminho. Mas Deus está falando nessa tarde: é preciso completar o trajeto, é preciso completar o projeto que Ele tem na sua vida. Sabe por que você ainda não conseguiu êxito? Porque talvez você só deu 3 voltas, aleluia, e parou. Quem sabe você estava na última volta e resolveu desistir. Mas eu quero falar com você nessa noite: não abra mão da sua chamada, não desista do seu projeto, não desista dos seus ideais, não desista do teu filho, da tua filha, não desista do teu esposo, não desista da tua esposa, não desista daquilo, aleluia, que você precisa, porque Deus, na hora certa, no momento certo, Ele te dará a vitória. Aleluia. Louvado, engrandecido és o nome do Senhor. 6 voltas durante 6 dias. No 7º, 7 voltas. E agora o Senhor vai dizer: após completar todo esse trajeto, aleluia, Deus agora vai falar com Josué. Agora faz o seguinte, Josué: comece a gritar, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Durante muitos anos, irmão Ivan, eu meditei e fiquei assim um pouco ansioso, porque se nós formos olharmos na lógica humana, se nós formos olhar na nossa pequenez, nós vamos pensar como uma muralha dessa, uma gigantesca dessa, vai cair com gritos. Por quê? Porque nos diz a Bíblia, irmãos, que essas muralhas elas tinham aproximadamente 9 metros de altura por 6 metros de largura. Então, não é um murinho qualquer. Nós andamos na nossa cidade, por exemplo, nós vemos aí um muro aí talvez de 30 centímetros, 40 centímetros, nós achamos que aquela muralha é gigantesca, mas a muralha de Jericó, ela tinha 9 metros de altura por 6 metros de largura. Se nós formos olharmos a largura, dava tranquilamente para um carro caminhar em cima dessas muralhas. Certo é que muitas das vezes nós vemos a casa onde morava a prostituta Raabe, ela foi construída em cima, aleluia, dessa muralha. Então, querido, nós não estamos diante de um murinho qualquer, nós não estamos diante de uma fortaleza qualquer, nós estamos de uma fortaleza gigantesca, a qual cercava a cidade de Jericó. Eu quero te perguntar nesta tarde: o que tem te parado? Será que as fortalezas do dia a dia têm te parado? Será que as muralhas têm te impedido você caminhar? Será que você tem desistido porque as lutas estão muito? Será que você acha que você não é capaz de vencer? Mas eu quero vos deixar para você, aleluia, dessa tarde. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses 4,13, ele vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro, queridos. Talvez você está meditando, mas como? Como um grito vai derrubar muro? Eu aprendi uma história que eu acho interessante. Esse é um pensamento meu, irmão Ivan. O único lugar que eu vejo grito derrubar muro são as muralhas de Jericó.
Isso me chama atenção, aleluia, porque certa feita, irmão Ivan, eu convidei uma pessoa, aleluia, para ir na nossa igreja, e ela me respondeu dessa forma: olha, eu não vou na sua igreja, porque a sua igreja grita muito. Então o Senhor fez entender que o nosso inimigo, o diabo, o inimigo que luta contra nós, ele morre de medo do crente. Eu aprendi isso, irmão Ivan. Eu aprendi isso, você que está me ouvindo. O inimigo, ele morre de medo do nosso crente, do nosso grito. Ele não tem medo, aleluia, do seu diploma. Ele não tem medo, aleluia, do seu curso de teologia. Ele não tem medo do seu bacharelado em teologia. Ele tem medo, aleluia, do nosso grito. Certo é que certa feita Jesus estava passando em uma cidade e conta a Bíblia que havia ali um cego que há muitos anos estava mendigando à beira do caminho. E de repente ele não vê, mas ouve. E de repente ele vai perguntar o que está acontecendo. E aí o povo vai falar com ele: olha, Jesus de Nazaré está passando. E de repente aquele homem se coloca de pé. E a Bíblia diz que ele começa a clamar. A Bíblia diz ainda que ele começa a clamar em alta voz. Procurando o significado, irmãos, de clamar em alta voz, isso significa gritar. E o Senhor nessa tarde está mandando você gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Quem sabe você precisa gritar. Quem sabe até hoje você tem falado. Quem sabe até hoje você só tem murmurado. Quem sabe até hoje você não tem buscado o socorro correto. Mas Jesus, aleluias, nessa tarde, Ele manda te dizer, Ele manda você gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E a Bíblia vai dizer que de repente aquele povo começa a gritar em volta daquela muralha, e de repente acontecia o que menos esperavam, acontecia o que aquele povo não acreditava que ia acontecer. Aquelas muralhas começam a cair, aquelas muralhas começam a cair por terra, e aquele povo, aleluias, vai invadir e vai tomar e vai assumir o comando da cidade de Jericó. Quem sabe, aleluias, você está precisando tomar uma posição diferente. Quem sabe você que me ouve nesta tarde, até então, tinha tomado decisões por si próprio. Quem sabe até hoje você tem tomado decisões, muitas das vezes, sem buscar a direção de Deus. Quem sabe muitas das vezes você ainda não convidou, aleluia, o Deus, aleluia, para fazer parte da sua embarcação. Mas eu quero vos dizer: chama o Senhor para a sua vida, chama o Senhor para a tua casa, aleluia, porque Ele, aleluia, te dará o escape, Ele, aleluia, te dará, aleluia, o livramento. Por que não falar um fato bastante atenção, que me chama também a atenção, quando a Bíblia cita acerca, aleluia, da pesca milagrosa. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Jesus está à margem, aleluia, do lago de Genezaré. E Jesus agora está ensinando a multidão. E de repente, a Bíblia vai nos contar que Jesus avista duas embarcações. E a primeira embarcação que ele avista Simão Pedro. Porque a Bíblia diz que aqueles homens saíram à noite para pescar, aleluia, e trabalharam a noite inteira ali naquele lago. E a Bíblia diz que eles chegaram de manhã, eles estavam ali lavando as suas redes. Quem sabe eu estou falando aqui por pessoas frustradas. Quem sabe eu estou falando aqui por pessoas ansiosas. Quem sabe eu estou falando aqui com pessoas desesperançosas. Quem sabe eu estou falando aqui nessa tarde por pessoas que não têm mais esperança de vida. Aleluia. Acham que Deus não é capaz de resolver o seu problema. Acham que Deus não é capaz, aleluia, de suprir a sua necessidade. Mas eu quero vos apresentar aqui, aleluias, nessa tarde, um Deus, aleluia, que é o Deus do impossível. Um Deus, aleluia, que me fez saber que Ele era Deus em minha vida, porque um dia eu estive passando uma situação muito difícil. A Bíblia diz, aleluia, no livro de Efésios, capítulo 6, revestido de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes no dia mau. Um dia, irmão Ivan, eu enfrentei um dia mau, pois ao ir ao médico, o médico me disse que meus rins tinham parado, e a partir daquele momento eu precisava, aleluia, começar um processo de hemodiálise. E ali parece que o chão saiu debaixo dos meus pés, e ali eu comecei aquele processo de hemodiálise. Foram 3 anos e 6 meses ali, 3 vezes por semana em Colatina, 4 vezes, aleluia, 4 horas com uma agulha enfiada no braço, aleluia. Mas eu jamais deixei de acreditar que o Deus do impossível me arrancaria dali. E chegou um certo dia, aleluia, que Deus usou um vaso e disse que um dia eu sairia dali. E não demorou muito tempo, aleluia. O Senhor trabalhou ao meu favor, o Senhor preparou para mim um rim novo, o Senhor me arrancou com mão forte ali daquela clínica de hemodiálise, e hoje eu posso estar aqui, após 16 anos, livres da clínica de hemodiálise. Eu posso estar aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. E dizendo, até aqui me ajudou o Senhor. Glória a Deus. Oh, canto e de canta lá de covas nas. Eu posso sentir a presença do Senhor aqui nesta rádio. Eu posso sentir a presença do Senhor, aleluia, entrando aqui nessa emissora e dizendo para mim falar para vocês, não desista, aleluia, o tempo difícil vai passar. Glória não desista, o dia mau vai passar. Não desista, aleluia, que vai chegar um tempo em que a tempestade vai acalmar, e se ela não acalmar, Jesus vai entrar no teu barco e vai acalmar a tempestade da tua vida, mesmo que o vento esteja forte, mesmo, aleluia, que os dias sejam difíceis. Ei, querido, não desista, não pare, aleluia, porque Deus ainda pode entrar no teu barco, Deus pode ainda entrar na sua vida e fazer a diferença. Deus ainda pode entrar, aleluia, na sua casa, na sua família, e mudar toda a trajetória, porque Ele é o Deus que tudo pode. Oh, louvado e engrandecido és o nome do Senhor. Eu glorifico ao Senhor, querido. Eu glorifico ao Senhor, porque Deus ainda está, aleluia, trabalhando ao seu favor. Deus ainda, Ele não parou. Deus ainda, aleluia, Ele não esqueceu de você. Talvez você pode pensar, Deus se esqueceu de mim. Estou há tanto tempo nesta vida difícil. Ei, querido, no tempo certo, na hora certa, eu cheguei um dia a falar, meu Deus, até quando eu vou ficar nessa clínica de hemodiálise? Foram 3 anos, querido, e 6 meses ali preso numa maca de hemodiálise. Mas eu jamais perdi a esperança, porque eu sabia que um dia o Senhor me arrancaria dali. Por isso eu quero trazer para você, para aumentar a tua fé, aleluia. Quanto tempo você tem esperado, quanto tempo você tem buscado ao Senhor. Não importa o tempo, não importa a quantidade que você tem esperado, mas você precisa crer que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Deus, Ele não trabalha, aleluia, com o nosso tempo. Aleluia, o tempo de Deus, querido, 1 hora não tem 60 minutos, não. O tempo de Deus, querido, aleluia, um mês não tem 30 dias. Um ano não tem 365 dias. O tempo de Deus é diferente do nosso. Aleluia. Talvez você está esperando há tempo. Talvez você está esperando há anos. Mas nós precisamos acreditar. Nós precisamos botar a nossa fé em ação. E mesmo, aleluia, que o nosso Deus, por vontade própria, Ele não realize, aleluia, aquilo que você precisa, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você. Vai chegar um grande dia, aleluia, que o Senhor, Ele vai surgir nas nuvens. O arrebatamento da igreja um dia chegará. E mesmo se você estiver sofrendo, mesmo se você estiver com um problema de saúde, Deus vai te arrancar com mão forte. E para onde, aleluia, o Senhor vai te levar, lá não existe dor. Lá não existe enfermidade. Eu sempre falava comigo, irmãos, ali naquela clínica de hemodiálise, se o Senhor não me tirar dessa clínica de hemodiálise, mas um dia, para onde eu vou, das mansões celestiais, aleluia, lá eu não precisarei mais fazer hemodiálise. Porque a palavra de Deus nos fala, querido, em João 14, não se turbe o vosso coração.
credes em Deus, credes também em mim. Isso é Jesus falando que na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu acho interessante, irmão Ivan e irmã Áurea, que o Senhor nesse versículo, ele não fala, só tem morada para os pastores, só tem morada para os evangelistas, só tem poucas moradas, não. A palavra fala que é lá na casa do Senhor há muitas moradas. Então, se tem morada, muitas moradas, tem morada para mim, tem morada para o irmão Ivan, tem morada para a irmã Áurea, tem morada para todos que buscam o Senhor verdadeiramente. Porque o Senhor, aleluia, ele veio, aleluia, para nos resgatar. É por isso que o amor dele é infinito, querido. É por isso que o amor dele nos constrange. É por isso que o Senhor vai falar em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer por nós, para que nós não venhamos perecer. Saiba de uma coisa, Jesus um dia veio, aleluia, viveu 33 anos aqui nesta terra, aleluia, mas ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia, e ele está contemplando, aleluia, a sua agonia. Ele está contemplando, aleluia, as suas orações. Ele está contemplando a sua necessidade. E no momento certo, meus queridos, no momento chave, Deus vai entrar com providência. Aleluia. Assim como entrou na minha vida, assim como entrou na vida de muitas outras pessoas, Deus vai fazer o impossível. Porque Deus jamais abriu mão, aleluia, do seu servo. Ainda que você esteja errado, ainda que você esteja em pecado, ainda que você, aleluias, esteja numa situação difícil, eu sei o Deus que nós servimos, ele pode mudar a sua história. Assim como aquele oleiro, aleluia, que moldava aquele vaso, aleluia, e aquele vaso vem a quebrar, aleluia, ou aquele oleiro, a Bíblia diz que ele vai juntar os cacos. Eu poderia perguntar a nossa irmã Áurea, que está aqui, o que faz com um prato que se quebra na sua casa, vai para o lixo? O que se faz com um copo, aleluia, que se quebra na sua casa, vai para o lixo? Mas eu aprendi na minha caminhada que o único que aproveita cacos é o nosso Deus. Talvez você hoje está em condições de cacos, talvez você hoje está em condições de vaso quebrado, mas o Deus, aleluia, que eu estou falando nesta tarde, é o Deus que transforma, é o Deus que molda, é o Deus que faz o vaso conforme ele pode fazer. Como está a sua situação nesta tarde? Você está em perfeito estado ou está um vaso quebrado? Deus, nessa tarde, visita a sua casa. Deus, nessa tarde, visita a sua família. Deus, nesta tarde, visita a tua história e muda o quadro da sua situação. Creia que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E assim eu encerro a minha palavra nessa tarde, querendo que Deus possa continuar nos abençoando e que nós tenhamos mais oportunidade de falar do teu amor e que Deus abençoe a todos nessa tarde e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.